Olá, turminha do nono ano. Eu sou a professora Flaviane Souza e vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje iremos trabalhar alguns dos descritores do SPAES, o D1 e o D3. Então, vem comigo. Descritor 1. Localizar informações explícitas em um texto. Que habilidade pretendemos avaliar? A habilidade que pode ser avaliada por este item relaciona-se à localização pelo aluno de uma informação solicitada, que pode estar expressa literalmente num texto ou pode vir manifestada por meio de uma paráfrase, isto é, dizer de outra maneira o que se leu. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto base, que dá suporte ao item, no qual o aluno é orientado a localizar as informações solicitadas, seguindo as pistas fornecidas pelo próprio texto, para chegar à resposta correta. O aluno deve ser capaz de retomar o texto, localizando, dentre outras informações, aquela que foi solicitada. Então, as informações explícitas é aquelas que estão expressas claramente no texto. Então, devemos ler o texto com bastante atenção, buscando identificar e compreender as informações que ele apresenta. Para compreendermos melhor este descritor, eu trouxe um texto que tem como título O Disfarce dos Bichos. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho? Abriu asas e voou? Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Ele é tão parecido com um galinho que pode ser confundido com um graveto. Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas e há grilos que imitam folhas. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros bichos que servem de alimento. Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, imitação. O cientista inglês Henry Alterbeth foi quem descobriu o mimetismo. Ele passou 11 anos na selva amazônica estudando os animais. Agora vamos para a questão. O bicho-pau se parece com A. Florzinha seca, B. Folhinha verde, C. Galinho seco, D. Raminho de planta. Muito bem, item C. Galinho seco. A resposta está dentro do texto, né? Como vocês podem perceber, no primeiro parágrafo. Ou seja, essa informação ela está explícita no texto. Agora vamos para o descritor 3. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Que habilidade pretendemos avaliar? As palavras são providas de sentido e, na maioria das vezes, são polissêmicas, ou seja, podem assumir, em contextos diferentes, significados também diferentes. Assim, para a compreensão de um texto, é fundamental que se identifique entre os vários sentidos possíveis de uma determinada palavra, aquele que foi particularmente utilizado no texto. O aluno precisa decidir, então, entre várias opções, aquela que apresenta o sentido com que a palavra foi usada no texto. Ou seja, o que sobressai aqui não é apenas que o aluno conheça o vocabulário dicionarizado, pois todas as alternativas trazem significados que podem ser atribuídos à palavra analisada. O que se pretende é que, com base no contexto, o aluno seja capaz de reconhecer o sentido com que a palavra está sendo usada no texto, em apreço. Então, inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Com isso, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado
para uma palavra ou expressão que ele desconhece. Vejamos o item a seguir. Para compreendermos melhor o descritor 3, eu trouxe esse texto que tem como título Realidade com muita fantasia. Eu vou ler o primeiro parágrafo e vocês aí de casa vão ler o restante, tá bom? Nascido em 1937, o gaúcho Moacir Cicliar é um homem versátil, médico e escritor, igualmente atuante nas duas áreas, dono de uma obra literária extensa. É ainda um biógrafo de mão cheia e colaborador assíduo de diversos jornais brasileiros. Seus livros para jovens e adultos são sucesso de público e de crítica, e alguns já foram publicados no exterior. Vamos para a questão. A expressão sublinhada em é ainda um biógrafo de mão cheia significa que Cicliar é A. Crítico e detalhista, B. Criativo e inconsequente, C. Habilidoso e talentoso, D. Inteligente e ultrapassado. Muito bem, galerinha, aprenderam direitinho. O item correto é o item C, habilidoso e talentoso. Encerro a nossa aula com esta frase de Braulio Bessa. Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Bom, galerinha, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. A atividade será disponibilizada no grupo de WhatsApp da turma. Qualquer dúvida podem me perguntar. Estarei no aguardo da devolutiva de vocês, certo? Se cuidem e fiquem com Deus. Beijos da tia Flaviane.